Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao episódio 6 da 7ª temporada de Fear the Walking Dead e nesse episódio aqui teve despedida de mais um personagem na série. Então bora lá conferir o vídeo pra gente ver como foi essa despedida da Althea da série. Bom pessoal, como eu acabei de anunciar pra vocês e como vocês já viram aí no título do vídeo, nesse episódio aqui de Fear the Walking Dead nós vamos ter a despedida da personagem da Al. E nesse episódio aqui o Morgan e a Grace vão atrás da Al depois dela deixar o pessoal ali naquele lugar protegido, né, a galera que ela resgatou do helicóptero. E como esse episódio aqui vai retratar pra gente a despedida da personagem da série, o foco todo vai ser nela. O Morgan eventualmente vai acabar encontrando com a Al aí no meio do caminho e a gente vai descobrir que o CRM tá atrás dela por causa da Isabela, que decidiu abandonar tudo para ajudar os amigos da Althea. E obviamente o CRM não quer que os segredos deles sejam espalhados por aí, então eles acabam indo atrás da Althea para tentar encontrar a Isabela e tentar fazer com que as duas se calem, né? A gente vai ter algumas cenas de ação aqui nesse episódio, não são muitas, mas vamos ter algumas com aqueles soldados ali do CRM que parecem mais uma tropa de Star Wars, indo atrás do Morgan, e eu gostei bastante daquela ideia ali, né, de usar o canhão para eles conseguirem se livrar dos soldados. Eu acho que esteticamente ficou uma cena bem legal e no final das contas acabou funcionando também. E sobre a Isabela nesse episódio, ao mesmo tempo a gente teve a presença dela em praticamente todo o episódio por meio daqueles flashbacks ali com a câmera, né? Mas a gente realmente só viu ela ali no finalzinho do episódio. Eu achei que foi uma técnica interessante que eles usaram para ao mesmo tempo manter a personagem e também manter um certo suspense sobre a presença dela, utilizando essa estratégia aí. No começo eu achei que eles não tinham conseguido trazer a atriz de volta para a série, né? E eles usaram esse recurso para fazer com que ela fosse mostrada, mas ao mesmo tempo não aparecesse. Mas no final das contas foi só uma técnica para tentar manter o suspense aí sobre a personagem, o que acabou funcionando bastante porque no final quando ela apareceu foi uma grata surpresa. Já eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão do desfecho do episódio e das duas personagens, mas por enquanto aguarda aí. Bom, enquanto eles estavam ali naquela correria toda, né, do Morgan com a Al e a Grace também para tentarem fugir ali dos soldados do CRM, obviamente o Morgan vai fazer várias perguntas para Al para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Afinal de contas, o CRM é uma novidade para ele e tem muitas coisas que ainda estão obscuras sobre essa comunidade, sobre toda essa relação da Althea com a Isabela. A Al acabou enrolando pra caramba o Morgan aqui nesse episódio para responder as perguntas dele e sinceramente eu acho que o Morgan teve muita paciência porque talvez se fosse eu ali no lugar dele, não esperasse tanto assim para ter essas respostas, né? E realmente é uma situação meio complicada. Eles acabaram se envolvendo aí nessa treta toda e a Al não quer contar nada pra eles, né? Ela só dá algumas respostas meio indiretas sobre a Isabela, sem esclarecer exatamente o que tá acontecendo, mas fica subentendido que ela tem uma relação próxima ali com essa personagem, né? E o Morgan acaba se conformando com as respostas dela aqui nesse episódio. No final de tudo, o Morgan faz a Al refletir sobre as atitudes dela, né? Sobre as escolhas dela e a Althea acaba decidindo largar tudo pra ir embora com a Isabela. Com isso, a série acaba dando um desfecho pra personagem, né? Mais um personagem aqui que surgiu ali na 4ª temporada que acaba se despedindo da série. Recentemente a gente teve também o desfecho do personagem do John de uma forma bem mais trágica do que o que aconteceu com a Al aqui nesse episódio, né? Infelizmente o John morreu, mas de qualquer forma a Al também acaba tendo o encerramento da sua participação aqui na série nesse episódio. Bom galera, e aqui a gente entra mais uma vez em um assunto que eu já conversei com vocês em alguns vídeos anteriores aqui do canal, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist de Fear para você assistir esses vídeos aí para entender um pouco melhor do que a gente está falando, que é a questão da participação e do desenvolvimento dos personagens, não só em Fear the Walking Dead, mas também na franquia de The Walking Dead como um todo. E a questão é a seguinte, né, a franquia acaba trazendo vários personagens, existem várias mudanças no elenco ao longo de todas as temporadas das séries, né, e aqui em Fear nós temos 7 temporadas já, é bastante coisa, e isso é algo natural porque nós estamos falando de uma série de sobrevivência, né, então pelo menos teoricamente todos os personagens aqui podem morrer a qualquer momento. Então ok, a gente entende que é necessário que personagens saiam e que outros entrem na série, isso é algo natural, porém existe uma coisa que me incomoda um pouco na franquia como um todo, que é o fato de nós termos vários personagens que entram na série com baita potencial de desenvolvimento, mas que no final das contas acabam ficando de escanteio bem rapidamente. Normalmente
Primeiramente, a franquia dá um primeiro desenvolvimento ali para os personagens que fazem com que a gente se interesse por eles, mas logo eles ficam de escanteio como uma espécie ali de figurantes de luxo, né? Ou então eles acabam morrendo no meio do caminho, que acaba sendo bastante decepcionante, porque a série acaba não dando um desenvolvimento muito adequado para os personagens e acabam não explorando e não desenvolvendo muito bem os personagens, justamente porque eles ficam sem espaço na série. E para mim a Al é um belo exemplo disso que eu tô falando, né? Tanto ela quanto outros personagens que entraram ali na quarta temporada e a própria Charlie também, que teve um percurso aqui de redenção na série, são personagens que tinham um baita potencial para serem desenvolvidos, que poderiam ser trabalhados de uma maneira interessante aqui na série, mas acabaram tendo pouco espaço para isso. E apesar do desfecho da Al não ter sido necessariamente um desfecho trágico, né, como o do John, por exemplo, né, que eu citei ainda há pouco, ainda assim eu acho que a série poderia ter explorado a personagem um pouco mais e ao invés disso deu apenas um episódio ou outro de destaque para ela, né, com toda essa história aí do CRM, e agora decide simplesmente dar um desfecho definitivo para a história dela, né, pelo menos por enquanto. E eu digo isso porque esse episódio aqui acabou me deixando com uma dupla impressão sobre essa saída da personagem. A primeira impressão é essa que eu acabei de falar para vocês, né, que a personagem poderia ter sido um pouco melhor desenvolvida, poderia ter sido extraído mais coisas dela. E a segunda coisa é que eu tenho a leve impressão de que a personagem pode não ter tido o seu final definitivo aqui nesse episódio, já que ela não morreu e ela tem toda essa ligação aí com o CRM. Não é difícil a gente chegar à conclusão de que ela pode sim aparecer nos filmes do Rick. É claro que isso é só uma especulação, mas assim como a gente tem esperança que personagens que morreram e não apareceram o corpo, como a Madison, volte, por exemplo, né? Não é muito difícil a gente ter esperanças de que outros personagens como ela, que não morreram, acabem voltando para a franquia. De todo modo, nesse episódio aqui, eles também aproveitaram para mostrar pra gente como foi que a Al ficou sabendo das bombas e assim ela pôde ir lá ajudar o pessoal, né? Foi lá e resgatou eles, o que foi uma explicação satisfatória para mim. E eu gostei do episódio, apesar dele não ter sido sensacional. Além disso, o desfecho da Al não foi trágico, ela permanece viva, né? Com uma expectativa de futuro pela frente, não só da personagem em si, mas também, quem sabe, voltar nos filmes. Então, apesar da despedida dela aqui nesse episódio, esse até que foi um episódio legal. Mas essas foram as minhas impressões sobre o episódio, sobre essa história toda aí da personagem da Al. Eu também quero saber o que vocês acham sobre isso, então fala comigo aqui nos comentários quais foram as impressões que vocês tiveram. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para saber quando a gente postar vídeos novos aqui de feed e outros conteúdos também. Fica sempre de olho na comunidade, porque eu sempre me comunico com vocês por lá também. Deixa o seu joinha no vídeo. Muito obrigada por vocês que me acompanharam até aqui e a gente se vê numa próxima.